boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento de lançamento das Zoetis. Dessa vez, trouxemos ao mercado veterinário uma nova vacina, a Felocel-Felv, uma vacina monovalente contra a leucemia viral felina que irá auxiliar o médico veterinário na individualização dos protocolos de vacinação para os felinos, seguindo as diretrizes atuais. A leucemia viral felina ela vem crescendo no Brasil e ainda representa um grande desafio ao médico veterinário. Sabendo disso e buscando trazer para esse evento as informações mais atualizadas sobre o assunto, nós convidamos dois grandes nomes da medicina felina que eu tenho o prazer de apresentar para vocês agora. A nossa primeira convidada é a professora Maria Alessandra Del Barrio, médica veterinária graduada pela USP, onde concluiu o programa de residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e obteve o título de mestre em Clínica Veterinária. A Malê, como ela é carinhosamente conhecida, é autora de capítulos de livros de medicina interna de pequenos animais, medicina felina, infectologia, nefrologia e parasitologia. Professora de cursos de imersão, aprimoramento e especialização de medicina interna de pequenos animais e medicina felina por todo o país. A Malê é palestrante nacional e internacional e atualmente trabalha como clínica autônoma com atendimento exclusivo de felinos nos hospitais da rede VCA Pet Care em São Paulo. Bom, e junto com ela, nós temos também a presença do professor Arquivaldo Resch Júnior, que é graduado em Medicina Veterinária, é mestre e doutor em Clínica Veterinária pela USP, onde é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. O professor Valdo realiza atendimento exclusivo a felinos na Clínica de Especialidades Veterinárias VetMasters, em São Paulo, e no Hospital For Cats. E é autor de capítulos de livros em medicina interna felina e um renomado palestrante, tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, e nosso time de convidados não para por aqui. O nosso evento conta também com a presença da médica veterinária Alessandra Benedetti Ferreira, que é médica veterinária formada na FEPAR em Curitiba, trabalha com medicina veterinária do coletivo há 12 anos, e atualmente é gerente responsável técnica da área de CED, captura, esterilização e devolução de gatos em vida livre em todo o Brasil pela Ampara Animal, que é uma organização sem fins lucrativos que atua como protetora de animais abandonados e vítimas de maus tratos. E também participa do nosso evento a médica veterinária, gerente de serviços técnicos das Zoetis, Thalita Souza, que vai trazer para vocês todas as informações a respeito da nova vacina. Bom, dito isso, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a presença de todos que estão em casa nos assistindo, e agora eu passo a palavra para o professor Valdo. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer enorme eu estar aqui hoje, principalmente porque eu vou estar dividindo esse palco com pessoas que eu admiro tanto. Maria Alessandra, minha querida Malê, a Thalita, a Alessandra. Muito obrigado, Zoetis, pelo convite. Eu me sinto muito feliz em estar aqui, porque nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para todos os nossos clínicos e para nós, e para mim também, que atendo gatos. Nós vamos falar sobre leucemia felina. Aqui eu tenho um pequeno roteiro sobre o assunto, como que nós vamos abordar o assunto hoje. Na introdução, eu costumo fazer sempre uma pergunta: por que eu tenho que me preocupar com esse assunto especificamente que eu estou abordando? Nós vamos falar um pouquinho sobre a prevalência do vírus da leucemia, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente entender que o Brasil, infelizmente, está na contramão do resto do mundo em termos de ocorrência de gatos infectados por esse vírus.
Na segunda parte, nós vamos falar um pouco de clínica. Aqui, a Maria Alessandra vai falar para vocês um pouco de clínica. Ela vai falar da patogenia da infecção pelo vírus da leucemia. Ela vai falar um pouco sobre as principais doenças causadas pelo vírus da leucemia. Na parte 3, também a parte clínica, nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico e opções terapêuticas, tá? Que não são muitas, mas eu quero reforçar para vocês que mais importante do que pensar em tratar esses gatos, é importante a gente pensar na prevenção da doença, porque vocês vão ver que a gente não tem muitas opções terapêuticas voltadas diretamente para o vírus da leucemia. Tá? E a prevenção, que sem dúvida nenhuma é o ponto mais importante da nossa aula. Nós vamos reforçar o porquê que eu tenho que me preocupar com a prevenção. Eu já falei para vocês que, infelizmente, nós não temos estratégias terapêuticas voltadas diretamente para o controle do vírus da leucemia. A gente trata normalmente as infecções ou as afecções decorrentes da infecção pelo vírus, mas nós não temos nada diretamente relacionado ao controle efetivo do vírus da leucemia. Então vamos lá. Começamos com a pergunta: por que eu tenho que me preocupar com o vírus da leucemia? Eu tenho aqui uma constelação de motivos para que o clínico se preocupe com esse vírus, né? Nós vamos falar que é um vírus que tem uma alta prevalência, especificamente no Brasil, né? Especialmente no Brasil. É um vírus que induz uma alta taxa de infecção progressiva, que é aquele gato que vai adoecer, em algum momento ele vai manifestar alguma das doenças relacionadas à infecção por esse vírus. É um vírus que vai, sem dúvida nenhuma, por conta dessas doenças intercorrentes que ocorrem aí por conta da infecção do vírus, vai diminuir a expectativa de vida do nosso paciente. Não há um tratamento eficaz, como eu falei para vocês, a gente não tem um tratamento eficaz, a gente foca o tratamento nas doenças oportunistas, tá? E nem sempre nós temos um bom resultado com isso. Ele vai causar doenças graves e muito debilitantes e a taxa de transmissão é muito alta. Então, aqui eu tenho todos os grandes motivos pelos quais eu tenho que me preocupar com esse vírus. E vamos falar um pouquinho da prevalência, né? Eu falei para vocês, eu já adiantei e disse que o Brasil está na contramão do resto do mundo. Esse estudo aqui talvez seja um dos maiores estudos epidemiológicos relacionados à infecção pelo vírus da leucemia e pelo lentivírus felino, pelo FIV. Eles fizeram uso de teste rápido, né, o ELISA, e testaram cerca de 62 mil gatos nos Estados Unidos e Canadá. Né? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior estudo epidemiológico que a gente tem aí publicado. Desses 62 mil gatos testados, eles encontraram uma taxa de ocorrência de infecção pelo vírus da leucemia em torno de 3%. Não é, segundo os padrões americanos e europeus, uma taxa muito baixa, ela é preocupante, mas ela está muito aquém do que a gente normalmente observa aqui no Brasil. Na Europa, que é outro polo de estudo, né, da infecção pelo vírus da leucemia, principalmente lá na Alemanha, o pessoal liderado pela professora Catherine Hartmann, é daí que surgem a maior parte dos estudos relacionados aos retrovírus felinos. Nesse estudo aqui, eles observaram que a infecção progressiva, que é aquela em que o gato está virêmico, que é um transmissor do vírus, a taxa de ocorrência, testando 495 gatos, foi em torno de 1,8%. Lembrando que aqui eles não usaram só o teste rápido, o ELISA, eles usaram também outras provas laboratoriais para diagnóstico, como pesquisa de anticorpos anti-P45, a PCR, para pesquisa do provírus, e RT-PCR de sangue e saliva para pesquisa do RNA viral. Então, essas foram as provas sorológicas para identificar aqui que cerca de 1,8% desses 495 gatos testados eram infectados pelo vírus da leucemia e tinham infecção progressiva, que são aqueles gatos que vão em algum momento adoecer. Tá? Então, uma taxa relativamente baixa. Tá? Mas também, nesse trabalho, os pesquisadores
apontam aí a preocupação de que essa taxa poderia ser ainda menor. Muito bem, e no Brasil? Eu falei para vocês que no Brasil nós temos que nos preocupar mais do que os nossos colegas americanos, mais do que os nossos colegas europeus, porque nós temos aqui diversos estudos epidemiológicos já publicados. Eu vou citar alguns deles aqui, tá? Mas nós temos mais estudos publicados referentes aí à ocorrência do vírus da leucemia na nossa população. Então, a gente vê aqui que a taxa de ocorrência nesses diferentes estudos epidemiológicos varia de 0,3% a 31% no estudo publicado lá pela Fernanda Morim, no Rio Grande do Sul. Veja, uma taxa muito diferente do que a gente vê nos estudos dos nossos colegas americanos e europeus, né? E esse é um motivo de preocupação. E é por isso que a gente está aqui hoje, para tentar mostrar para vocês onde nós estamos errando, o que a gente pode fazer de diferente do que a gente vem fazendo, para tentar corrigir isso, né? E tentar diminuir essa casuística. E nós, no Brasil, somos citados na maior parte dos estudos recentes sobre o vírus da leucemia, nós somos citados como um dos países com maior taxa de ocorrência de gatos infectados por esse vírus, tá? Esse estudo aqui eu gosto de mostrar para vocês, é um estudo que foi publicado em 2019 e que reflete, na realidade, o que acontece no nosso meio. Esse estudo é uma meta-análise onde os autores fizeram um compilado de todos os, ou a maioria dos estudos epidemiológicos já publicados em diferentes países. Aqui em vermelho a gente vê, nesse mapa, todos os países onde eles encontraram estudos epidemiológicos sobre a infecção pelo vírus da leucemia e o FIV. Esse estudo de meta-análise, ele fez uma correlação da taxa de ocorrência do vírus da leucemia e a renda per capita da população. Como não podia ser diferente, né, Brasil aqui na América do Sul, a barra cinza reflete a renda per capita da população e a curva, né, representa a taxa de ocorrência pelo vírus da leucemia. Então, a gente vê um pico de ocorrência aqui na África, né, países mais pobres, sediados no continente africano, com uma alta taxa de ocorrência pelo vírus da leucemia. E na América do Sul, outro pico a gente vê aqui na América do Sul, onde está o Brasil. Então, a gente vê que países mais pobres, com uma mais baixa renda per capita, são os países onde nós vamos encontrar uma maior taxa de ocorrência pelo vírus da leucemia. Isso abre campo para a gente discutir os motivos para isso. Talvez a população tenha menos dinheiro para gastar com os testes diagnósticos, menos dinheiro para gastar com vacinas. Então, existe aí uma ampla área para discutir os reais motivos disso, mas é a nossa realidade, é o que nós vivenciamos hoje, tá? Então, depois dessa pequena introdução, eu queria chamar minha colega Maria Alessandra, que pode vir aqui do meu lado. A Malê vai dar continuidade à apresentação. Ela vai falar um pouquinho sobre a patogenia e ela vai falar bastante. Vocês vão ver que ela vai falar muito mais do que eu, não poderia ser diferente. Mas vocês vão aproveitar demais, porque eu sempre aproveito muito com as aulas da Malê. Muito obrigado, Malê. Obrigada, Valdo. Todo seu. Olá, pessoal. É um prazer enorme a gente estar aqui. Muito feliz por esse convite das OETs para a gente falar de FeLV, principalmente comemorando essa chegada da Felocel. Então, a gente vai ter que entender por que essa prevenção vai ser importante. O professor Valdo já fez uma preleção maravilhosa, né? A gente não tem nenhum retoque a fazer. O professor Valdo falando dessa prevalência cada vez mais crescente, principalmente no nosso país. Então, o Brasil precisa se preocupar. Temos uma arma na mão e agora eu vou dar para vocês a justificativa do porquê que a gente precisa fazer essa prevenção. Então, quando a gente começa a falar a respeito do vírus da leucemia felina, que a gente vai chamar muito carinhosamente de FeLV, a gente está falando de um gama-retrovírus da família Uncornaviridae, que tem essa configuração. Então, ele é um vírus que vai apresentar o seu material genético sob a forma de RNA. E o nome retrovírus vem porque, para fazer a replicação,
ele está um passo atrás dos outros. Significa que esse RNA vai ter que ser transformado em DNA para que a gente possa, enfim, fazer a replicação viral. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o vírus chegando pertinho da célula hospedeira e essas células que vão ser normalmente escolhidas são linfócitos, que são células importantíssimas dentro da imunidade do indivíduo. Essa célula, quando infectada pelo vírus, esse vírus vai se utilizar de uma enzima chamada protease para poder fazer a sua inserção no citoplasma dessa célula. E aí, quando esse vírus faz essa entrada nessa célula, ele vai ativar uma enzima chamada transcriptase reversa e ele vai fazer essa transcrição reversa, transformando o seu RNA num DNA complementar. Esse DNA, por sua vez, dentro do capsídeo viral, que é esse diamantezinho que vocês veem nessa figura, agora vai migrar para o núcleo dessa célula e, utilizando-se de enzimas chamadas integrases, ele vai se integrar no DNA da célula hospedeira. Significa que, a partir de agora, esse linfócito vai ter todo um maquinário trabalhando a partir dessa informação gerada pelo vírus. Ou seja, essa célula que foi infectada, agora ela é gerenciada por genes virais que são introduzidos aí no seu material genético. E disso, que desdobramento que a gente tem? A gente vai ter, na verdade, uma célula que vai trabalhar como fábrica de vírus, fazendo a replicação viral. Essa célula vai sofrer uma destruição imunomediada muitas vezes, porque naquele primeiro momento, quando o vírus se estabeleceu na membrana plasmática dessa célula para entrar, deixou antígenos virais na superfície e esta célula pode começar a ser reconhecida como uma célula inimiga do organismo. E um terceiro ponto que a gente tem de muito importante é que esse DNA inserido aí dentro pode gerenciar distúrbios proliferativos, ou seja, o desenvolvimento de câncer. É por isso que é o vírus da leucemia viral felina. E é por isso que a gente fala também do desenvolvimento de linfomas a partir desse vírus. Por quê? Tanto eu posso inserir oncogenes, que são genes que determinam neoplasias nesse maquinário celular, como eu também posso acalentar, ou eu posso amornar, ou eu posso adormecer mecanismos de proteção desse maquinário celular contra defeitos que possam aparecer. Portanto, eu posso ter um indivíduo que vai ter imunossupressão por causa de distúrbios na função dessa célula que faz parte do sistema imune e posso ter o aparecimento de neoplasias, que são as leucemias e os linfomas. Vamos entender como é que acontece agora a infecção no gato. Essas células foram infectadas. Por onde? A penetração do vírus da leucemia normalmente se dá por via oronasal. Então, a primeira replicação acontece nos órgãos linfóides da orofaringe, cavidades nasais, tonsilas e linfonodos. O vírus ele entra e, a partir do momento que ele tem o contato com esse gato, ele vai se replicar nesses tecidos linfóides regionais. Fazendo apropriação dessas células e também de monócitos, esse vírus ele vai começar a se disseminar pelo organismo. Então, ele vai se disseminar para tecidos linfóides que estão próximos desses em que ele se replicou em primeiro lugar, como se fosse uma sequência ligue os pontos. E, a partir daí, ele vai galgando distâncias cada vez maiores, até que ele chegue em tecidos linfóides à distância, onde ele continua se replicando, chegando finalmente às criptas do intestino delgado e também à medula óssea, que é a Disneylândia por quem ele está procurando. Quando ele chega nessa medula óssea, ele deixa de se replicar só em linfócitos e monócitos e agora ele vai para precursores das células aí que são produzidas dentro da medula, principalmente os neutrófilos e as plaquetas, mas ele também vai chegar àquela stem cell, que é aquela célula pluripotente que dá origem a todas. A partir daí, essa infecção ganha um vulto muito grande, porque agora eu tenho muito mais células que são infectadas por esse vírus, que agora saem da medula, vêm para a circulação, e esse indivíduo faz uma segunda onda virêmica. Ele fez a primeira da entrada dos tecidos linfóides até a medula, e agora ele vai fazer uma segunda da medula, se disseminando para o organismo como um todo, chegando aos tecidos epiteliais, principalmente as glândulas salivares, por onde ele vai ser eliminado em grandes quantidades, favorecendo agora uma infecção de outros indivíduos com muito mais potência. Na primeira viremia, esse indivíduo já tem partículas virais que podem chegar em tecidos que secretam substâncias
que já podem fazer a sua eliminação. Então, o indivíduo já pode começar a eliminar partículas virais pela saliva já na primeira viremia. Mas a grande potência de fonte de infecção desse gato é quando ele faz o ciclo completo e ele faz a segunda viremia. E a partir daí ele vira uma bomba de vírus e começa a infectar os suscetíveis que entram em contato com ele. Essa infecção, ela pode ter diferentes desfechos, dependendo da imunidade do gato e dependendo também da carga viral a qual ele foi exposto. Então, os desfechos que a gente tem vão depender do equilíbrio ou desequilíbrio do gato com o sistema imune dele e a apresentação do vírus para esse sistema imune. Então, a gente vai ter 3 grandes modalidades de infecção. Uma infecção em que o indivíduo tem uma resposta imune tão forte, mas tão forte, que ele consegue neutralizar a carga viral e nem a primeira viremia ele chega a fazer. O segundo momento em que eu tenho um indivíduo que vai ter uma resposta imune mediana e o terceiro uma resposta imune fraca. Esse indivíduo que tem uma resposta imune muito forte e que, na verdade, essa infecção não aparece aos nossos olhos, é o que faz a tal da infecção abortiva, que a gente só sabe que ela aconteceu porque esse indivíduo ele vai apresentar um alto título de anticorpos contra o vírus. Significa que o sistema imune reconheceu a infecção viral, produziu uma resposta imune de acordo, ele tem anticorpos que neutralizam esses vírus. É uma grande explicação que a gente tem, porque em algumas comunidades de gato, você tem indivíduos positivos junto com indivíduos negativos que nunca ficam positivos no teste. Talvez esses indivíduos, se a gente fizesse uma pesquisa de anticorpos, a gente conseguisse identificá-los como indivíduos previamente expostos. As modalidades que clinicamente vão ser importantes para nós veterinários são as 2 modalidades que se seguem. A primeira é aquela em que o indivíduo apresenta uma boa resposta imune, mas é uma resposta imune que não consegue controlar a infecção logo de início, mas que não permite que a infecção se estenda para o tecido medular. Significa que esse gato vai produzir anticorpos que vão neutralizando aquelas partículas virais na primeira viremia, não permitindo que esses vírus cheguem à medula ou permitindo que uma pequena parte desses vírus consiga atingir o seu objetivo medular. Esse é o indivíduo que a gente vai chamar de indivíduo com infecção regressiva. Ele fica positivo durante a primeira viremia, o sistema imune interage com o vírus e ele passa a se tornar um indivíduo negativo. Então, isso explica porque muitas vezes indivíduos tiveram um teste positivo no passado e agora a gente tem esse indivíduo negativo no presente. É um indivíduo que não está livre de ter problemas, porque ele ainda vai manter aquele DNA viral no núcleo daquela célula, causando alguns transtornos, principalmente podendo determinar aqueles quadros oncológicos. E a gente tem um terceiro indivíduo, que é aquele que tem uma resposta imune ruim. Ele não debela no começo, ele não debela no meio, então o vírus faz todo aquele ciclo que eu falei para vocês. Primeira viremia, chegada à medula, expansão da carga viral, viremia secundária e a partir daí um gato que vai adoecer. Esse é o indivíduo que faz aquele cenário clássico dos livros de infectologia, que é o indivíduo que, uma vez infectado, vai ficar doente, é o indivíduo que faz uma infecção dita infecção progressiva. A diferença entre as 3. A primeira infecção, que é abortiva, a gente não vai observar esse indivíduo ficando doente, ele não vai adoecer, e só se eu pesquisasse anticorpos, eu saberia que esse vírus passou por ele. A infecção regressiva é o indivíduo que pode adoecer, porque ainda existem quadros que podem ser determinados por conta daquele DNA que ainda ficou marcado dentro de células. Lembrando que linfócitos têm uma vida muito longa e eles podem fazer com que esse indivíduo passe a vida inteira ainda apresentando esse DNA viral. Não é uma fonte de infecção ativa, portanto, esse gato não traz risco para outros gatos, a não ser que ele seja utilizado como doador de sangue, porque o receptor recebe células que contêm esse DNA viral, e normalmente é um receptor enfermo em condições de supressão do sistema imune, o que pode, inclusive, determinar a reativação dessa infecção. E a gente ainda pode ter alguns indivíduos que não podem atuar como reprodutores, porque o sêmen desses gatos também pode passar para a gente partículas virais para o indivíduo que recebe. E a gente vai ter que lembrar
que muitas vezes esses indivíduos não são detectados por testes comuns, e aí o Dr. Valdo vai falar qual é a chave que a gente tem para identificar essa infecção regressiva. E, por fim, o indivíduo que é o progressor é aquele que a gente espera o pior dos cenários. É aquele indivíduo que a gente sabe que vai adoecer e que é um indivíduo que normalmente tem uma vida mais curta do que os outros gatos, né? A maior parte dos trabalhos fala de uma sobrevida média a partir do diagnóstico, se o diagnóstico foi realizado com o animal já doente, de no máximo 2 a 4 anos. Mas é claro, existem extremos nessa curva de Gauss que fazem com que esses gatos às vezes nem adoeçam na verdade, né? E acabem padecendo de outros problemas, mas o que acaba sendo muito mais raro. Tem um outro indivíduo estupidamente curioso que no passado ganhava o nome de infecção discordante, porque ele fazia testes diferentes e ora ele era positivo, ora ele era negativo. E ele era positivo em que teste? Ele era positivo no POC test, que é aquele teste rápido, aquele snap test que a gente faz, aquele teste que a gente tem na geladeira da clínica, como ELISA ou como imunocromatografia, que são testes caseiros ou testes domésticos. Esse indivíduo ele ficava positivo nesse teste, mas muitas vezes se a gente fizesse uma contraprova em testes pesquisando o DNA ou o RNA viral, esse indivíduo às vezes podia ser negativo. Esse indivíduo tem uma infecção muito particular, que acontece num número muito pequeno de gatos, pelo menos até então, é o que a gente vai acreditar, que é o indivíduo que tem uma resposta imune variável e vai fazer a dita infecção focal ou atípica. Esse indivíduo que faz a infecção focal ou atípica, esse vírus, por algum motivo, fica sequestrado em alguns tecidos, se replica só dentro deles e apenas o antígeno viral vem para a circulação. Porque no mecanismo replicatório, partículas desse vírus, na hora que ele vai emergir da célula, elas podem ficar solúveis à circulação. Então, eu acho o antígeno do vírus na circulação, mas eu não acho partícula viral, tá? Esse indivíduo que faz a infecção focal atípica, clinicamente a gente ainda não sabe o que acontece com ele, mas é o que explica a infecção de alguns filhotes cujas mães teoricamente seriam negativas, porque acredita-se que os tecidos em que esses vírus acabam ficando reservados seriam o baço, os tecidos linfóides, a glândula mamária principalmente, e de uma forma mais irrisória, intestinos, vesícula urinária e os olhos. Portanto, uma mãe pode reservar vírus dentro da glândula mamária, aleitar esses filhotes, durante a lactação transmitir esses vírus, esses filhotes ficando positivos com uma mãe previamente negativa, que é o que fazia uma dúvida para a gente, tá? Bom, o que a gente vai ter na cabeça é que, a partir do momento que um gato foi exposto ao FeLV, 7 dias depois, esse vírus ele já começa a vir para a circulação e já começa a fazer aquele caminho, tá? E a gente sabe que depois de um período de aproximadamente 3 semanas, esse indivíduo já tem o vírus chegando à medula óssea. Portanto, o desfecho imunológico que eu comentei anteriormente, ele vai acontecer nessas passadas. A partir do momento que ele chega à medula óssea, existe um período variável para que esse indivíduo que era positivo nessa primeira viremia, negative ou se mantenha positivo. A negativação, ou seja, assumir um estado de infecção regressiva, assumir um estado de gato regressor, pode demorar um período entre 3 e 13, 3 e 16 semanas. Portanto, muitos indivíduos ficam positivos durante um período variável de 7 dias até mais ou menos 16 semanas da infecção e podem, a partir daí, se tornar negativos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lembrar com relação a esses desfechos. Lembrando ainda que postula-se que gatos que são regressores, quando submetidos à imunossupressão, podem se tornar gatos progressores e desenvolver a doença propriamente dita, tá? Bom, agora o que a gente precisa imaginar? Desses indivíduos que são os que podem ficar doentes, que são os regressores e os progressores, como que vocês vão identificar esses indivíduos? A primeira coisa é que muitos gatos vão ser testados quando ainda não estão doentes. Então, lembrar que a premissa vai ser testar todo mundo, primeiro para já tentar antecipar quem um dia pode ser que fique doente, para a gente já estar preservado com relação a isso. Lembrando que amostras não são suficientes, a gente precisa testar todos os gatos. Mas um gato que é positivo, seja ele regressor, seja ele progressor, como que ele vem para mim?
tá? Ele vem para mim porque ele teve o contato com um gato que estava eliminando partículas virais pela saliva, lembrando que a principal via de eliminação do vírus, que vai eliminar cerca de 1 milhão de partículas virais por ml de saliva. Então, aqueles gatos que têm contatos com gatos positivos são gatos que vão ter problemas. Maior problema que a gente tem, com certeza, é com os filhotes. A gente precisa ficar de foco nesses filhotes desde o início, porque eles são mais suscetíveis à infecção. Sabe-se que filhotes expressam mais receptores para os retrovírus, principalmente para o vírus da felve, então a infecção é muito melhor sucedida em fases mais tempranas aí do desenvolvimento, né? Então, naquelas fases até 6 meses, 1 ano de idade, essa infecção é muito mais efetiva. E a gente também sabe que o sistema imune desses indivíduos, por sua imaturidade, não consegue lidar tão bem com essas infecções, transformando esses gatos em regressores ou transformando esses gatos em indivíduos abortivos. Portanto, os filhotes são aqueles que têm maior tendência de infecção progressiva bem-sucedida. E é um vírus transmitido pelo amor, né? É um vírus de animais socialmente bem adaptados, então, normalmente, naquelas colônias onde haja muito amor envolvido, então, focinho, focinho, boca a boca, um lambendo o outro, esse allogrooming muito intenso, essa socialização entre os gatos, dormir de conchinha e, claro, que o amor materno, tanto limpando o filhote, quanto gerando o filhote por transmissão pela placenta, quanto também por uma transmissão lactogênica pelo aleitamento, favorece a infecção desses indivíduos. Mas é claro, né, pessoal, se eu falei que esse vírus acaba sendo eliminado pela saliva, na mordedura também existe saliva. Então, eventualmente, interações agressivas entre gatos também podem favorecer a infecção pelo felve, mas uma atuada muito menor. E, além disso, o nosso amor pelo paciente, muitas vezes fazendo uma transfusão de sangue no indivíduo anêmico, se a gente não toma os devidos cuidados, escolhendo o sangue de um receptor ok, pode ser que eu favoreça a transmissão para um novo suscetível a partir de uma medida terapêutica. Isso se chama infecção iatrogênica transfusional, tá? Agora, o que vocês vão assistir quando eu tenho um indivíduo positivo que fica doente? 2 tipos de síndromes associadas ao felve. Existem síndromes degenerativas e existem síndromes proliferativas. As proliferativas foram aquelas que deram nome à doença. A infecção pelo vírus ganha o nome de leucemia viral felina justamente por isso. Os primeiros quadros descritos eram de gatos leucêmicos. Então, a gente tem a leucemia nesses gatos. Eu posso ter os linfomas, variados linfomas nesses gatos. E eu posso ter as famosas mielodisplasias, que são aquelas alterações dentro da medula óssea, na cinética da granulopoiese, da hematopoiese, ou seja, atrapalhando a produção das células que têm a medula óssea como berço. Outra coisa que pode acontecer são síndromes degenerativas, que são aquelas associadas à imunossupressão, associadas principalmente aos distúrbios sistêmicos que são ligados a infecções oportunistas, lembrando de doenças imunomediadas também, e também de alguns indivíduos que vão acabar apresentando quadros inflamatórios inespecíficos e simultâneos. A infecção progressiva favorece todos esses quadros, mas lembre-se que a infecção regressiva pode favorecer distúrbios proliferativos, tanto as leucemias, quanto os linfomas, quanto as mielodisplasias, como também algumas alterações da supressão da medula óssea. Então, indivíduos regressores ficam doentes sim, desenvolvem o câncer, desenvolvem citopenias importantes, como anemia, leucopenias e trombocitopenias. Para a gente ilustrar, só para vocês entenderem do que a gente está falando então, linfomas em gatos felve positivos, existe um grande número deles, e agora fazendo as pesquisas por biologia molecular, a gente percebe que muitos gatos não têm antígeno, não têm RNA na circulação, mas se a gente fizer a pesquisa do DNA do vírus no tumor, a gente encontra o DNA do vírus no tumor, mesmo que não encontre ele circulante no gato. Então, linfomas mediastinais, linfomas multicêntricos, linfomas oculares, linfomas medulares, eventualmente o linfoma alimentar, sim. Tem trabalhos aparecendo mostrando o DNA do vírus dentro desses intestinos. Na verdade, são quadros muito frequentes a gente encontrar no indivíduo aí com felve.
Linfoma medular é uma realidade para a gente, linfoma no canal medular, né? Então, comprometendo a medula espinal, trazendo quadros de paresia, paralisia em alguns gatos. E a hora que a gente faz a ressonância, a gente descobre a formação, obtém material, faz o tratamento desse gato, ele fica muito bem. Lembrando que os trabalhos mostram para a gente que realmente a grande sensibilidade para identificar se FeLV muitas vezes está relacionado a esses linfomas é fazer PCR de DNA do material presente nesses tumores e não na circulação dos gatos. Leucemias também podem aparecer, então os linfomas causando quadros leucemóides ou as leucemias. Isso é associado a uma modalidade do vírus, que é o FeLV-B, então mostrando para a gente muitas vezes hemogramas bizarros, né? Indivíduos que apresentam leucocitoses acentuadas, que apresentam uma perda da hierarquia entre os leucócitos nesse hemograma, muitas vezes comprometendo outras linhagens sanguíneas. Então, esse indivíduo, por exemplo, com 47 mil leucócitos, 97% desses leucócitos são linfócitos. Isso é um quadro de leucemia meio que clássico, e a gente percebe esse indivíduo já fazendo uma anemia por conta do processo secundariamente. Esse outro gato apresentando uma mielodisplasia, né? Na verdade, ele não tem uma leucemia propriamente dita, mas esse gato tinha uma policitemia vera absurda. E quando se tem policitemia vera, você não descobre causa para ela, verificar o que acontece na medula. Muitas vezes esses gatos têm um VCM enorme, que é um índice importante para a gente pensar em leucemia no gato. VCM muito aumentado, quando não tem uma anemia, para que haja regeneração celular, deve ser proliferação. Então, esse gato com 72% de hematócrito, exame da medula óssea dele, diagnosticou uma eritrodisplasia megaloblástica, e aí a hora que a gente avalia esse gato, por um teste sorológico, ele era negativo, mas pesquisando o DNA viral, ele era positivo, tá? E, por fim, a gente também vai ter os indivíduos com as síndromes que são síndromes degenerativas. Então, eu tenho, basicamente, o vírus mais imunossupressor que confronta o gato aqui presente. FeLV é muito mais imunossupressor do que o próprio vírus da imunodeficiência felina. Então, tudo que é infecção secundária, esses gatos podem apresentar. Então, você pode ter um gato com FeLV desenvolvendo infecção por herpes vírus, desenvolvendo infecção por calice, desenvolvendo esporotricose, aquelas esporotricoses que os cariocas têm uma dificuldade danada para tratar, pessoal, e vocês ficam suando com itraconazol e iodeto de potássio, é porque provavelmente nós temos um fator de imunossupressão associado, porque o Rio de Janeiro tem uma prevalência muito alta de FeLV. FeLV com esporótrix no mesmo lugar, esporotricoses muitas vezes malignas, virulentas e intratáveis. Sarna demodécica em gato, né, que pode ser uma marca de imunossupressão, dependendo da estirpe do demódex envolvida. Gatos que fazem piodermites superficiais, piodermites profundas. Gatos apresentando complexo respiratório crônico, recidivante, ou uma doença grave como essa num gato vacinado. Isso não dá match, tem que ter um fator de imunossupressão. E, claro, não podia deixar de comentar a anemia infecciosa felina causada pelo Mycoplasma hemominutum, que normalmente é comensal nos gatos e que, quando há um fator de imunossupressão como o FeLV, causa doença hemolítica em 50% aí dos pacientes envolvidos. Lembrando, posso ter doenças imunomediadas também, posso ter anemia hemolítica imunomediada, posso ter indivíduos com complexo gengiva estomatite, que tanto pode ser causada por agentes oportunistas ao FeLV, no momento que ele faz a imunossupressão, mas lembrar que a gravidade da inflamação também pode estar associada ao seu potencial inflamatório. Glomerulonefrites, os gatos com FeLV podem fazer glomerulopatias importantes, e as uveites. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês. A maior parte dos gatos que tem uveíte, quando tem FeLV, a uveíte não foi causada pelo vírus. Ela é causada por algum agente oportunista, como Bartonella, Cryptococcus, muitas vezes pelo vírus da PIF, pelo vírus de FIV, Toxoplasma. Então, não é porque o gato tem FeLV que você achou a explicação para essa uveíte. Sempre procura alguém pelo fundo que a gente pode ter problema. As estirpes envolvidas na imunossupressão do vírus da FeLV são subtipos A e T. E, finalmente, para a gente encerrar,
o cenário que é o cenário mais desastroso, que é o que deixa a gente muito chateado quando a gente encontra, que é quando a gente tem mielossupressão. E na mielossupressão são citopenias que eu vou enxergar. Trombocitopenia verdadeira, que no gato é rara, mas quando o felve aparece, ela fica bem real aos nossos olhos. As leucopenias, lembrando de tomar o cuidado, porque muitos gatos ficam leucopênicos quando eles coletam o sangue sob estresse. E lembrar que a gente tem as anemias por diferentes causas. Porque eu tenho aplasia de medula, porque eu tenho um comprometimento de precursores eritroides, que é o que acontece na aplasia de medula causada pela estirpe C do felve. Lembrando que eu posso ter, inclusive, as anemias por todos os processos inflamatórios que eu discorri anteriormente, que acabam inibindo o trabalho da medula óssea. Então, esse acaba sendo o pior dos cenários, porque se o indivíduo tem a medula infectada, muitas vezes aqueles fármacos que eu uso para estimular a medula para trabalhar, ou eles não conseguem atuar direito, ou eles aumentam em muito a carga viral desse gato. Então, esses são os cenários com os quais a gente acaba se deparando aí no nosso dia a dia e que fazem com que a gente efetivamente queira que esses indivíduos com felve acabem sendo prevenidos anteriormente. Poucos gatos acabam apresentando lesões associadas à infecção focal do vírus, não aquela forma focal de infecção, mas porque esses vírus podem migrar para alguns tecidos causando lesões, que são lesões neurológicas, como essa que é a síndrome da pupila espástica, causando anisocoria, que é esse tamanho, essa assimetria entre as pupilas. Todas as vezes que vocês atendem um gato com esse tipo de quadro, lembrem que isso pode ser uma infecção direta pelo felve no próprio sistema nervoso. E ainda lembrando que eu posso ter enterites e posso ter dermatopatias por uma lesão direta pelo felve. E, pessoal, aqui a gente tem um gatinho que traz para a gente uma coisa muito ruim. Esse gato ele veio com um linfoma por conta do felve, ele era infectado pelo felve também de uma forma progressiva, então o linfoma apareceu num gato progressor, ele fez 2 modalidades da doença, então realmente a perspectiva dele para o tratamento desse linfoma foi muito ruim, dada a imunossupressão que ele tinha. Então, muitas vezes a gente tem diferentes quadros causados pelo mesmo vírus no mesmo indivíduo, trazendo para ele um prognóstico ruim. E aí é o nosso papel, testagem para todo mundo, já que a gente tem uma importante causa de morbidade e mortalidade nos gatos de estimação. E esse acaba sendo o nosso papel para que a gente não deixe aquilo acontecer. Chamo agora de volta a estrela e a bola da vez, professor Arquivaldo, meu mini funko do coração. Valdo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Malê. Uma excelente palestra para você. Muito obrigado. Malê, quanta desgraça você falou, né? Quantas doenças que esse vírus acaba induzindo nos nossos pacientes. É muito preocupante, né? E é por isso que a gente está aqui, para tentar mostrar para vocês de que forma nós, clínicos, podemos atuar na nossa rotina para tentar evitar que tudo isso aconteça. Tá? A Malê já pontuou alguma coisa sobre diagnóstico, ela falou que tem que fazer parte da nossa rotina clínica testar os nossos pacientes. Está completamente certa. E a gente sabe que o clínico tem muita dificuldade em interpretar e, às vezes, até em escolher qual teste ele vai fazer. Então, eu queria trazer aqui algumas informações de maneira bem resumida dos principais testes que nós temos hoje disponíveis, o que cada um desses testes diz para a gente, tá? E quando é o melhor momento para a gente fazer esse teste, que essa é uma dúvida de muitos clínicos, e se ele não souber exatamente o que cada teste diz e quando esse teste deve ser realizado, a gente acaba incorrendo em erros que podem comprometer, sem dúvida nenhuma, a vida do nosso paciente. Então, vamos lá. A Malê já falou do teste rápido ou teste point of care. Exemplos de teste rápido que a gente pode empregar no dia a dia da clínica. O ELISA, da IDEXX, a imunocromatografia, da LERI. Então, são 2 exemplos de teste rápido ou teste point of care. O que esses testes me dizem? Eu vou pesquisar antígeno circulante. Eu vou detectar se o meu paciente é virêmico ou não. Lembrando que esse teste ele tende a ser positivo só
2 a 6 semanas após o gato ter entrado em contato com o vírus. Esse é o teste que o clínico mais usa na clínica. Sem dúvida nenhuma, é o teste que ele vai mais empregar no dia a dia. E se ele resgatou, por exemplo, um gato hoje da rua, ele resgatou o gato, automaticamente ele vai lá e faz um teste rápido, um teste point of care, e o teste dá negativo. Deu negativo, ele automaticamente entende que esse gato não é virêmico e ele libera esse gato para conviver com os outros gatos da casa. O que está errado eu resgatei o gato ontem, hoje, eu não sei o que aconteceu com esse gato anteriormente. Ele pode ter entrado em contato com esse vírus na véspera de eu ter resgatado. Se esse gato entrou em contato com o vírus na véspera de ser resgatado e eu fiz o teste no dia que eu o resgatei, não deu tempo ainda de eu ter partículas virais na circulação, não deu tempo de eu ter antigenemia, portanto o teste vai dar negativo. Né? E depois de 6 semanas esse gato está lá virêmico e ele vai transmitir esse vírus para os demais gatos da casa. Portanto, se eu quiser fazer um teste rápido, e eu devo fazer num gato recém-resgatado, eu tenho que lembrar que eu tenho que retestar esse gato posteriormente. Tá? Então, não se esqueçam disso. Países como o Brasil, onde nós temos uma alta prevalência do vírus da leucemia, o valor preditivo desses testes é extremamente alto. Se eu for lá na Austrália, onde a ocorrência do vírus da leucemia é extremamente baixa, o valor preditivo positivo de um teste desses é muito baixo. Tá? Então, lembrar que o valor preditivo de um teste depende da frequência em que o vírus ocorre ali naquela população. A imunofluorescência é um teste que hoje a gente usa menos, já usamos mais no passado. Mas ainda assim, nós vamos ver alguns clínicos solicitando a imunofluorescência. Ela serve para detectar aquela viremia secundária que a Malê falou. Né? E normalmente isso só vai acontecer depois que o vírus atingir a medula, infectar os precursores ali na medula, e isso demora de 4 a 6 semanas para essas células infectadas aparecerem na circulação. Mais uma vez, se eu acabei de resgatar o gato e eu fiz um teste de imunofluorescência para esse gato e ele veio um teste negativo, eu não posso bater o martelo e dizer que esse gato não é virêmico, não é infectado, porque esse teste, né, se o gato foi recém-infectado, ele vai dar realmente negativo, porque demora de 4 a 6 semanas pós-infecção para eu ter um teste positivo. PCR, biologia molecular, hoje é um exame que traz muitas informações para a gente. A PCR nós vamos detectar o provírus, tá? A Maria Alessandra falou, né, da infecção regressiva, da infecção progressiva. A gente vai ver que os gatos com infecção regressiva tendem a ter uma PCR, pesquisa de provírus positivo. Tá? Hoje o que determina se um gato é regressor ou progressor é a carga de provírus. Se o gato tem mais de 1 milhão de cópias de provírus, ele tende a ser um progressor. Se ele tem menos de 1 milhão de cópias de provírus, ele tende a ser um regressor. Então a PCR para pesquisa de provírus é um exame importante. Ele sozinho não serve para me dizer que o gato, por exemplo, é virêmico, porque o gato pode ser um regressor não virêmico e ter uma PCR positiva. Tá? Então eu tenho que interpretar essa prova com cautela e sempre junto com outros exames. A PCR quantitativa, né, que a gente abrevia aqui com esse Qzinho, QPCR, tá? Ou Real-Time PCR, a mesma coisa. Tá? Então, QPCR ou Real-Time PCR, eu vou quantificar a carga do provírus. Como eu falei, mais de 1 milhão de partículas de provírus, eu vou classificar esse gato como um progressor, menos de 1 milhão, o gato como regressor. Me ajuda a diferenciar se o gato é um progressor ou regressor. Tá? E a RT-PCR, né, que é a prova de biologia molecular onde eu vou detectar o RNA viral. Tá? Então, eu posso fazer a RT-PCR no sangue ou na saliva. Né? Eu estou pesquisando o material genético do vírus. Essa é a prova mais precoce. Por exemplo, o gato, 1 semana após ter se infectado, eu já posso ter uma RT-PCR positiva. Então, quando eu preciso de um resultado rápido, saber se esse gato é virêmico ou não, eu posso lançar mão da RT-PCR, porque em 1 semana pós-infecção, esse teste já
se torna positivo. Então, resumidamente, doutores, esses são os principais exames que a gente lança a mão. Guardem esse período em que esses exames devem ser feitos, porque se eu não souber isso e fizer o teste de maneira equivocada, como eu falei, eu posso dar um resultado falso negativo aí para o meu paciente. Tá? Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Eu já falei para vocês que a gente não tem hoje um tratamento eficaz diretamente contra o vírus da leucemia. Por que não se pesquisa um tratamento focado, né, diretamente para controlar o vírus da leucemia? Porque na maior parte do mundo, doutores, a taxa de ocorrência desse vírus é extremamente baixa. Ninguém tem interesse em descobrir algum fármaco que seja eficaz no controle desse vírus, porque a gente tem prevenção. A vacina contra o vírus da leucemia, ela existe desde 1986. Né? Então, a gente tem formas de prevenir. Então, muito mais importante do que pensar em tratar o vírus, é importante a gente falar na prevenção. Tá? A Malê falou de todas as doenças, né, terríveis que podem acometer esses gatos infectados, então eu tenho que me preocupar com a prevenção. Mas, para não falar que não existem trabalhos relacionados a algum fármaco, a pesquisa de algum fármaco que possa controlar diretamente o vírus, tem aqui esse trabalho que é um trabalho relativamente recente, onde eles fizeram avaliação de um antirretroviral que é usado em pacientes humanos infectados pelo lentivírus, pelo HIV, que é o Isentress, que é o inibidor da integrase. Né? Essa enzima ela é importante no processo de integração do provírus ao genoma da célula do hospedeiro, tá? Do felino. Então, a hora que eu inibo essa enzima integrase, eu estou impedindo que o provírus se incorpore no material genético da célula do hospedeiro. Indiretamente eu estou atrapalhando a multiplicação desse vírus. Nesse trabalho, onde eles fizeram a avaliação da ação do Isentress, né, do inibidor da integrase, em gatos que foram experimentalmente inoculados, eles foram avaliados por um período de 9 semanas e observou-se, nesse período de 9 semanas, que houve um declínio da carga de provírus e da carga viral. Veja bem, período curto, infecção experimental, que muitas vezes não reproduz o que ocorre na infecção natural, né? Então é um trabalho que tem as suas limitações e eu tenho que entender isso. Tá? Eu, na clínica, já tive a oportunidade de usar algumas vezes o raltegravir em alguns gatos infectados naturalmente pelo vírus da leucemia. Tenho para passar para vocês a nossa experiência lá na clínica, alguma coisa ainda não muito relevante, mas é uma experiência de alguns gatos tratados. A gente vê que em alguns gatos há realmente um declínio na carga de provírus, a gente acompanha isso pela quantificação da carga de provírus e a gente vê que há um declínio. Tá? No entanto, isso não se mantém. A gente vê que ao longo do tempo, mesmo usando a medicação na mesma dose, não houve nenhuma mudança no tratamento desses gatos, a gente vê que esses gatos voltam a ter altas cargas de provírus. Então, é um controle que não se mantém. Tá? Talvez a associação desses antirretrovirais, né, como é feito em pacientes humanos, no controle da infecção pelo lentivírus, seja mais eficaz do que o uso isolado do raltegravir. Aqui um trabalho da professora Heloísa, onde ela fez exatamente o que a gente habitualmente faz na rotina da nossa clínica, trabalhou com 2 gatos naturalmente infectados, usou o raltegravir e ela observou o que se observou no trabalho experimental e o que a gente vê no dia a dia da nossa rotina, que há um declínio da carga viral. Mas ela acompanhou esses gatos por um período relativamente curto. Talvez se a gente acompanhasse esses animais por um período mais longo, a gente observasse justamente que com o passar do tempo volta a aumentar a carga de provírus. Então, não temos boas promessas na utilização desse tipo de fármaco no tratamento desses gatos.
Então, eu tenho que pensar de outra forma, né? Aqui, porque o tratamento específico contra o vírus da leucemia não é uma boa opção para a gente. Então, prevenção. Eu falei para vocês que é a nossa melhor ferramenta, né, para trabalhar com esse vírus. Prevenção, que é o que os países da Europa e Estados Unidos e Canadá têm trabalhado, principalmente com a prevenção, né? Eles tiveram uma diminuição drástica no número de gatos infectados pelo vírus, porque eles trabalham a prevenção. Como é que a gente trabalha a prevenção? Basicamente, duas frentes principais. Primeiro, eu tenho que reconhecer, identificar quem são os gatos progressores e que são esses gatos que eventualmente vão ser os transmissores do vírus. E a outra frente importante na prevenção é evitar a infecção, né? E aqui a gente evita a infecção isolando os gatos virêmicos e trabalhando com a vacina, né? Vacinação. Reconhecer os transmissores, para que eu reconheça um gato transmissor, eu tenho que saber qual teste diagnóstico utilizar e como interpretar esse teste. Porque é só por meio dos testes diagnósticos que eu consigo testar, que eu consigo identificar os gatos transmissores. Então, para isso, eu tenho que testar não só gatos doentes que chegam ao meu consultório, mas os gatos saudáveis também, né? A Malê falou, Mio testou. Eu tenho que testar o gato independente, né, dele estar doente ou não, porque o gato pode ser infectado, ser um eventual progressor e um eventual transmissor, ele pode estar ali com uma aparência totalmente saudável e ser virêmico. Tá? Então, testar gatos doentes e gatos saudáveis. A gente sabe que muito se fala sobre leucemia, sobre os retrovírus de uma maneira geral, e a gente tem até os guidelines atualizados agora, em 2020, e os próprios autores desses últimos guidelines, dessas últimas diretrizes que foram publicadas agora em 2020, eles reconhecem que, apesar dos guidelines de prevenção da infecção pelos retrovírus estarem disponíveis já há décadas, observa-se uma falta de aderência às recomendações para testar e vacinar gatos contra o vírus da leucemia. Então, esse não é só um problema nosso, dos veterinários brasileiros, é um problema mundial, mas eu enxergo, né, na minha concepção, esse é um problema muito mais nosso, porque nós é que estamos aí na contramão do resto do mundo em termos de ocorrência de infecção por esse vírus. Então, vamos só relembrar um pouquinho sobre a questão do testar. Eu posso começar fazendo um teste rápido, né, um teste point of care. Se esse teste deu positivo, né, no meu paciente deu positivo, eu vou repetir esse teste em 30 dias. E essa repetição pode ser por meio de um teste rápido. Eu posso, o que seria o ideal, fazer PCR quantitativa, ou real-time PCR. Posso fazer a pesquisa do material genético do vírus, do RNA, a partir da RT-PCR ou até a imunofluorescência. Então, teste positivo, eu não bato o martelo e já defino que esse gato é virêmico. Eu vou repetir esse teste em 30 dias. Se repetido o teste, né, ou um teste rápido ou por outra técnica, e esse gato também se mostrou positivo nesse segundo teste, eu vou confirmar a infecção. Provavelmente esse gato é um gato com infecção progressiva. Se nesse segundo teste, esse meu paciente mostrou um resultado negativo, eu vou acompanhar esse gato. Eu não vou simplesmente liberar e dizer, não, ele não é infectado, eu vou continuar acompanhando. Hoje a gente sabe, doutores, que essa dinâmica, né, que é totalmente dependente, a dinâmica da multiplicação do vírus e da perpetuação do vírus no organismo do gato é muito e totalmente dependente da imunidade do gato. Então, a Maria Alessandra falou muito bem, explicou muito bem que um regressor pode passar a ser progressor a qualquer momento e vice-versa. Tá? Um teste rápido negativo, um primeiro teste negativo, eu também não posso simplesmente bater o martelo e dizer que esse gato é livre da infecção, não é um gato virêmico, eu tenho que necessariamente repetir esse teste 30 dias depois do primeiro. E é isso que a gente bate na tecla com o pessoal, principalmente da proteção animal,
né, que trabalha com resgate de animais e doação de animais, que eles não façam um único teste. Eles têm que repetir o teste. Se eles não repetirem na ONG, que eles orientem o adotante a fazer essa repetição e não deixem que esse animal entre em contato com os demais animais da casa, que a gente sabe que não são negativos, antes de fazer esse reteste. Tá? Então, o reteste é muito importante, tanto no positivo como no negativo. Tá? Então, é aqui que a gente bate sempre na tecla. Para aqueles que usam o gato como doador de sangue, tá? Eventualmente nós vamos precisar de doadores de sangue. Esses gatos que são doadores de sangue, não basta eu realizar o teste rápido, eu tenho que fazer a pesquisa do provírus, porque a gente sabe que gatos com infecção regressiva, que têm um teste rápido negativo, se eu uso esse gato como doador de sangue, eu posso estar transferindo provírus para um receptor e esse gato eventualmente pode vir a adoecer, porque tudo depende da imunidade do gato. Tá? Então, nunca usem um gato como doador de sangue se você não tem o teste para provírus negativo. Tá? Não basta o teste rápido. Essa tabela aqui é uma tabela que eu julgo extremamente importante. É uma tabelinha da IDEXX que nos ajuda a reconhecer esses gatos transmissores e que nos ajuda a interpretar os testes. Tanto o teste rápido, aqui no caso ELISA, que é o teste que é produzido pela IDEXX, e o Real-Time PCR ou a PCR quantitativa, onde eu estou quantificando a carga de provírus. Então vamos tentar entender o que acontece aqui quando eu uso esses dois testes. Gatos que têm o ELISA negativo e a PCR para provírus negativa, dois testes negativos, ELISA, teste rápido negativo, PCR para provírus negativo, ou esse gato nunca teve contato com o vírus, nunca se infectou, ou ele fez o que a gente chama de infecção abortiva, que seria o melhor dos cenários, como a Maria Alessandra falou, que é aquele gato que tem uma boa imunidade, ele não chega a fazer nem a viremia inicial. Tá? Então, o vírus não deixa marcas, eu só consigo identificar um gato com infecção abortiva se eu fizer pesquisa de anticorpos neutralizantes. É a única forma de eu detectar um gato com infecção abortiva. Em relação ao regressor, eu posso ter um ELISA positivo e um teste QPCR negativo, uma PCR negativa. Então, isso seria o que a Maria Alessandra falou muito bem, teste discordante. Antigamente, a gente via um teste como esse, fala, não é possível o gato ser virêmico e ter uma PCR negativa. Esse teste discordante significa o quê? Que um dos dois está errado. Troque de laboratório. Hoje, a gente conhece um pouco melhor a dinâmica desse vírus no organismo do gato e a gente entende que esse gato com teste discordante, ele pode, eu posso ter interpretações diferentes, que nós vamos falar disso um pouquinho mais lá para frente. Tá? Um gato com teste rápido negativo e uma real-time PCR positiva, mas com menos de 1 milhão de cópias de provírus por ml, eu vou classificar esse gato como um regressor. Se ele tiver um teste rápido positivo e uma PCR positiva, mas com menos de 1 milhão de cópias, também eu vou classificá-lo como um regressor. E o progressor é aquele que tem o ELISA, né, ou imunocromatografia positivo, e a pesquisa de provírus positiva, mas com mais de 1 milhão de cópias do provírus por ml. Então, esse é um progressor, é o gato que vai, em algum momento, adoecer. Muito bem. Aqui é uma das formas da gente entender um pouquinho do que acontece com aquele teste discordante, né? Que é aquele gato que dá um ELISA positivo e uma PCR negativa, que antigamente a gente falava que esse gato, provavelmente um dos dois testes estava errado. Então, uma das explicações para um teste discordante pode estar aqui. Como assim? Nesse trabalho, a gente mostra que o limiar de detecção da PCR é 1,
e o limiar de detecção do ELISA é outro. Então, às vezes, tem alguns gatos que têm uma carga de vírus na circulação tão baixa que eles estão muito próximos ao limiar mínimo de detecção do teste rápido. E são aqueles gatos que vão dar um teste fracamente positivo. Eles estão uma carga muito próxima ao limiar mínimo de detecção do teste. Mas esses gatos normalmente estão abaixo do limiar de detecção da PCR. Tá? Então, esses gatos vão dar uma PCR negativa, mas eles vão dar um ELISA provavelmente fraco positivo. É aquele gato que tem uma reação fracamente positiva. Lembrando que o teste rápido não é um teste quantitativo, ele é um teste qualitativo. Tá? Então, mesmo a reação fracamente positiva, eu tenho que considerar positiva. Mas, normalmente, mesmo não sendo uma reação quantitativa, os testes fracamente positivos é porque a carga de antígeno está muito próxima ao limiar mínimo de detecção do teste. Tá? Então, esses gatos normalmente estão abaixo do limiar de detecção da PCR, por isso que a PCR dá negativa. Então, uma das explicações é essa, né? E a outra explicação seria justamente o que a Maria Alessandra falou, da infecção focal ou atípica, que é aquela gata, por exemplo, que tem infecção sequestrada lá na glândula mamária. Né? Essa gata que tem infecção sequestrada lá na glândula mamária, ou em algum outro sítio, né, pode gerar um transtorno aí na interpretação desses testes. Então, esses testes discordantes, eles podem significar o quê? Que o meu paciente tem uma carga de antígeno muito próxima ao limiar mínimo de detecção pelo teste rápido e abaixo do limiar de detecção da PCR, ou uma infecção focal ou atípica. Tá? Então, com o tempo, doutores, a gente começa a entender a dinâmica do vírus no organismo e a gente começa a entender esses resultados que a gente encontra e que antigamente a gente não conseguia compreender. Tá? Eu gosto de colocar esse exemplo aqui, a Maria Alessandra deu risada, falou, duvido que você vai conseguir explicar isso em 1 minuto. Eu vou tentar. Né? Vamos lá, isso daqui está lá nos guidelines de 2020. Tá? O que a gente vê aqui? Isso daqui mostra exatamente aquilo que a gente conversou sobre um regressor, eventualmente, em algum momento, se tornar um progressor e vice-versa. Então, essa planilha que a gente está vendo aqui corresponde a acompanhamento de 15 gatos que foram infectados experimentalmente pelo vírus da leucemia. Tá? Então, do momento 0, que foi o momento da infecção, eles foram acompanhados por um período extremamente longo. Até o gato número 7 aqui, ó, o único teste que eles faziam era o teste rápido, né, para acompanhar esses gatos. Do teste 8 em diante, do gato 8 até o gato 15, além do teste rápido, eles faziam também a PCR. Tá? A PCR para pesquisa de provírus. Então, bolinha branca significa o quê? Gato negativo para o teste rápido. Bolinha preta significa um gato positivo para o teste rápido. Quadradinho branco significa negativo para PCR, né? Não tem provírus. Quadradinho cinza significa PCR positiva para provírus. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui no gato número 4. Foi inoculado aqui no dia 0, foi acompanhado, a partir da 3ª semana de acompanhamento, esse gato se tornou positivo no teste rápido. 4ª semana negativo, 6ª semana negativo, ficou negativo, ó, quase todo o período de acompanhamento, mas lá na frente esse gato, de repente, voltou a ficar virêmico e ele tinha lá PCR para provírus positivo nesse momento. Então ele saiu de uma situação de regressor e evoluiu para um quadro de progressor, né? Reativação. Então, isso daqui mostra, né, a dinâmica, né, do vírus no organismo do gato, que a coisa pode realmente mudar ao longo do tempo. E tudo isso está dependente o quê? Da imunidade do gato. Tá? Outro gato que eu quero que vocês prestem atenção, 14 aqui, ó, penúltimo gato. Então, esse gato foi inoculado no momento 0, aqui negativo no momento 0, PCR também negativo. A partir da 2ª semana de acompanhamento, ele continuou antigenicamente negativo,
teste rápido negativo, mas a PCR positivou para pesquisa de provírus. E assim ele permaneceu, né, durante muito tempo, até que, num determinado momento, o gato voltou a fazer viremia, né, e voltou não, ele começou a fazer viremia, tá, e ele desenvolveu linfoma. Tá? Então, um gato que durante todo o acompanhamento se mostrou antigenicamente negativo, tá? PCR para provírus positivo, e esse gato se tornou virêmico num determinado momento. Ou seja, um gato regressor durante todo o tempo se transformou num progressor. Mais uma vez, lembrando, tudo isso depende da imunidade do nosso paciente. Tá? Então, é tudo dependente da imunidade. E para evitar a infecção, a gente tem que ou manter os gatos infectados afastados dos não infectados, que seria o isolamento, que é o que nós preconizamos, que é o que os guidelines preconizam, isolamento de um gato infectado pelo vírus da leucemia, que pode eventualmente transmitir o vírus para outros gatos. Se o isolamento não é uma possibilidade, não descarta-se a eutanásia como opção. Normalmente a gente conversa com o tutor pensando na possibilidade da eutanásia quando o meu paciente já tem sintomas da doença, ele tem sintomas graves, a doença está no estágio avançado, então a eutanásia tem que ser uma opção para esse paciente. Tá? Na realidade, para falar mais da prevenção, eu queria chamar ao palco a minha colega Thalita, que vai falar um pouco mais sobre a vacina. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui apresentando, não só porque estou dividindo a apresentação com duas referências em medicina felina no Brasil, mas também, depois de alguns anos, contracenar com o professor, que foi meu professor na faculdade. Então, para mim, é um prazer imenso. Vou apresentar um pouco a respeito da Felocel-Felv e os protocolos que advêm com essa mudança de uma nova possibilidade de vacinação, na verdade, que a Zoetis traz para você, clínico veterinário, adaptar o seu protocolo de acordo com a realidade de cada paciente. Para isso, começo com as indicações da vacina. Então, a vacina é uma vacina inativada contra o vírus da leucemia felina e ela vai fazer a prevenção contra os subgrupos A, B e C, que inclusive foram abordadas pela professora Malê durante a parte dela. Ela é auxiliar na prevenção da viremia persistente, também faz prevenção contra os tumores linfóides causados pelo vírus da leucemia felina e, além disso, vai também proteger contra as doenças que são associadas à infecção pelo FeLV. A indicação é de vacinação para filhotes a partir de 9 semanas de idade. São 2 doses, como todos já estão acostumados, por bula, com intervalo de 3 a 4 semanas entre elas e revacinação anual, 1 ano após a última dose desta primovacinação. Ela tem sua formulação um adjuvante diferente que não contém alumínio. Esse adjuvante é chamado de Gentle Safe Kill e o intuito dele é fazer uma introdução de forma suave dos antígenos da vacina para que maximize a resposta imune daquele paciente quando for vacinado e começar a produzir a sua resposta imune. É uma proteção, então, comprovada contra os subtipos A, B e C como um benefício. Tem como benefício esse adjuvante especial desenvolvido para a vacina e também traz a possibilidade de flexibilizar o protocolo de acordo com a rotina de cada paciente. Um outro benefício que é muito importante é que essa vacina ela vai fazer a produção de anticorpos anti-FOCMA. O FOCMA ele é o antígeno de membrana celular do oncornavírus felino e essa proteção, fazendo essa produção de anticorpos anti-FOCMA, faz com que o anticorpo ele se ligue ao FOCMA na célula viral e, a partir dessa ligação, gere a lise tumoral. E não só a produção de anticorpos anti-FOCMA, mas também produção de anticorpos neutralizantes do vírus focado na proteína GP70. Um outro benefício que a Zoetis traz para o médico veterinário é o programa de proteção garantida. Esse programa ele é focado para você, médico veterinário, que em caso de suspeita de uma falha vacinal,
pode contar com o suporte técnico e também financeiro das OETs para fazer o teste e verificar se de fato se trata de uma falha vacinal e, comprovada a falha vacinal com o protocolo feito de acordo com o recomendado em bula, as OETs também oferecem o suporte financeiro para o tratamento deste paciente. É só entrar em contato com o SAC, caso tenha necessidade. Como benefícios de uma vacinação, temos a incentivação de adesão do protocolo pelo tutor. Então, é uma forma de mostrar para ele que o laboratório se importa e quer que ele faça a vacinação da forma correta, evitando também atrasos, tanto durante a primovacinação quanto nas revacinações anuais. Ele ainda vai fazer uma indicação para esse tutor de imunidade, de uma forma que tentamos assegurar que haja imunidade para esse paciente. Sabemos que as vacinas elas não são 100% para todos os pacientes e, dessa forma, oferecemos uma garantia a mais para esse tutor, uma segurança, caso tenha alguma intercorrência. E também zela pela saúde deste animal, bem como da família dele também, já que muitas das doenças que são preveníveis com vacinas, elas são zoonose e podem acabar de alguma forma interferindo na qualidade de vida também da família. Vou apresentar de forma bem resumida 3 estudos a respeito dessa vacina. O primeiro deles é um estudo de eficácia, em que 20 animais foram vacinados com Felocel-Felv e 20 animais vacinados com solução salina, com placebo. Todos eles foram testados antes da vacinação, inclusive antes dos desafios também. Então, esses animais receberam 2 doses de vacina, com intervalo de 3 semanas entre elas, e depois disso, 14 dias após essa última dose da vacina, eles começaram a ser desafiados. O desafio, nesse caso, ele foi intranasal, durante 4 momentos, nas 7 semanas seguintes, a partir do primeiro desafio, que começou 14 dias depois da última dose. Então, durante esses 7 dias, sofreram 4 desafios e, em torno de 42 dias após o primeiro desafio, começou-se a fazer colheitas de sangue para avaliação se há algum tipo de antigenemia desses pacientes após o desafio. Então, foram 8 colheitas entre a 6ª e a 16ª semana após o primeiro desafio para avaliar a eficácia da vacina nesses pacientes que receberam Felocel-Felv. Como resultado, temos que 80% dos animais do grupo placebo desenvolveu viremia persistente ao FeLV. Há uma forte correlação entre antigenemia e viremia, então, dessa forma que vem o resultado. 85% dos gatos vacinados com FeLV, eles foram protegidos contra o vírus, e isso dá uma fração de proteção de 81,2%. Dessa forma, a conclusão é de que a vacina foi eficaz e preveniu os gatos de desenvolverem a viremia. Um segundo estudo, ele tem como desenho experimental a utilização de Felocel-Felv em 20 pacientes e 10 animais recebendo placebo. Esses animais, da mesma forma, foram realizados testes de antígeno P27, tanto antes da vacinação quanto antes do desafio experimental. Receberam 2 doses de vacina e 21 dias após a última dose, eles sofreram o desafio, dessa vez um desafio intraperitoneal. E, a partir disso, eles começaram a ter colheitas 21 dias após esse desafio de sangue para fazer a avaliação de antígeno P27 e, na última colheita, também a amostra de medula óssea para avaliação do PCR quantitativo, então o real-time PCR. Como resultado, temos que no grupo placebo, 89% dos animais desenvolveu antigenemia persistente, e 78% tiveram integração de DNA proviral. Quando avaliamos os resultados de Felocel-Felv, houve uma proteção de antigenemia persistente em 89,5% dos pacientes e proteção contra a integração do DNA proviral em 94,7% desses pacientes. Dessa forma, a antigenemia persistente após o desafio ela foi evitada nos animais vacinados com Felocel-Felv. Isso é estatisticamente diferente quando comparamos com os animais do grupo placebo. Esse estudo de segurança ele é um estudo de campo que foi realizado em 8 clínicas nos Estados Unidos em 143 pacientes. Eram filhotes de 8 a 9 semanas de vida, também testados previamente
para avaliação do antígeno P27, se eram positivos ou não. Negativos, então, esses filhotes, eles receberam 2 doses de vacina, com intervalos de 3 a 4 semanas, e esses pacientes foram avaliados na clínica por 30 minutos após a vacina, pelos médicos veterinários e suas equipes, e depois em casa por 14 dias pelos seus tutores. E avaliados todas as possibilidades de evento adverso que poderiam ocorrer nesses pacientes, estando possivelmente relacionados à vacina ou não. Como resultado, temos alguns eventos adversos que são sempre aqueles esperados da vacinação, como febre, inapetência, e eles foram considerados leves e transitórios. Nesses animais, tivemos o uso de 29 medicamentos concomitantemente à vacina, dentre eles antimicrobianos, anti-inflamatórios, antifúngicos, uma série de medicamentos, sem nenhum tipo de interferência, e a vacina foi considerada segura para animais a partir de 9 semanas de vida. Quando falamos de diretrizes de vacinação, todo mundo fala bastante dos guidelines, dos guias de vacinação. Temos essas as indicações resumidas no quadro. Então, pensando em proteção contra o vírus da panleucopenia, o herpes vírus e o calicivírus, a proteção contra eles é considerada uma proteção essencial, independente dos guias que estamos falando. Quais são esses guias? O guia da Associação Americana de Clínicos de Felinos, e esse último guia tem a sua versão publicada em 2020. O guia Colavacq, que é o guia brasileiro, cuja primeira e única versão até hoje publicada é de 2016. O guia europeu, da ABCD, que é de 2015. E o guia da UASAVA, que foi publicada a versão de América Latina em 2020. Então, para todos eles, a vacina contra vírus da panleucopenia, calicivírus e herpes vírus é considerada essencial. E essa vacina temos, então, da linha Zoetis, a Felocel CVR. Depois disso, a proteção contra a clamídia ela é considerada não essencial ou complementar, a depender do guia, e ela é mais focada em animais que vivem em grupos, não para aqueles animais que vivem em casas ou que vivem com poucos animais. Da proteção contra a clamídia felis, na linha das Zoetis, nós temos a Felocel CVRC, que é a vacina quádrupla, que traz também uma complementação de protocolo para que você possa utilizar da forma que for melhor para aquele paciente. E, por último, a proteção contra o FeLV ela é considerada essencial pelo guia americano, pelo guia Colavacq, circunstancial no guia da ABCD ou não essencial, a depender se estamos falando de animais que vivem dentro ou fora de casa, e pelo guia da UASAVA, considerada não essencial. O não essencial ou circunstancial ele está relacionado ao estilo de vida daquele paciente. Então, não é que não seja uma vacina para não ser realizada, mas deve-se observar qual é o estilo de vida dele. Mas algo que é muito importante, quando falamos da recomendação como vacina essencial, o guia da Associação Americana de Clínicos de Felinos e o guia Colavacq indicam para absolutamente todos os filhotes, todas as primovacinações. E o guia da AFP ainda recomenda que seja feita uma primeira revacinação anual e, a partir dessa primeira revacinação anual, se ajuste o protocolo a depender do paciente. Se eu tenho um animal que vai conviver com outros animais, seja que receba em casa, que ele saia de casa para dar uma voltinha, seja um animal semidomiciliado, ou ainda aquele animal que é domiciliado, mas por vezes o tutor leva outros animais em casa, esses são animais que estão sob risco. Então, esses pacientes devem ser vacinados de forma anual. Agora, a depender do risco, se ele for diminuído, isso deve ser avaliado caso a caso. Mas o importante, o recado é, filhotes devem receber a primovacinação contra a FeLV em todos os casos. A sugestão de protocolo das Zoetis, então, com a chegada da Felocel FeLV, fica dessa forma. A depender do estilo de vida do seu paciente, você pode começar a vacinação a partir de 9 semanas de idade, que é a indicação de bula para todas as vacinas da linha Felocel, e alternar entre CVR ou CVRC, a depender do seu paciente, adicionando, então, a proteção contra a leucemia felina através da Felocel FeLV. A vacina antirrábica Defensor a partir de 3 meses de idade e, então, para todas elas, a revacinação anual é indicada. Com isso, eu termino a minha parte e deixo aqui, com esse final das apresentações técnicas, os contatos, redes sociais dos professores Arquivaldo e Maria Alessandra. Com isso, agora, convido de volta a minha colega Ana para dar continuidade ao evento. Obrigada, Thalita. Bom, pessoal,
Agora, então, a gente encerra a primeira parte do nosso evento e a gente passa para a segunda parte, que é a nossa mesa redonda. Bom, os nossos convidados já estão a postos, então a gente vai dar início à nossa mesa redonda. Mas antes, eu gostaria de agradecer a presença da Alessandra Dampara. Alessandra, seja muito bem-vinda à nossa mesa redonda. E vamos lá, então. Preparados? Totalmente. Então, vamos nessa. A nossa primeira pergunta é para a Malê e para o Valdo, e é a seguinte. A gente começa a nossa mesa redonda falando um pouquinho mais de casuística da leucemia felina. E eu gostaria que vocês falassem um pouco da casuística de vocês, na rotina de trabalho de vocês. Quem começa? Maria Alessandra, claro. Oh, muito obrigada, doutor Valdo, tão gentil. Eu tenho atendido um número muito maior de animais com felve do que eu atendia anteriormente. Eu fiquei fora de São Paulo por bastante tempo, né? E na época que eu trabalhava, inclusive com o professor Valdo, o número de gatos que a gente atendia com felve, para mim, não era um número tão grande. Por semana, eu tenho pelo menos 5, 7 casos de animais que vêm, ou que têm o diagnóstico já positivo e vêm por conta disso, ou porque no momento em que a gente vai fazer a abordagem diagnóstica desse gato, a gente descobre que ele é positivo. Então, realmente, eu tenho tido um grande número de animais que são positivos e que são gatos que apresentam doença relacionada ao felve, tanto em gatos regressores quanto em gatos progressores. Tá? Tem uma modalidade bem grande, né? E a gente sempre faz a pesquisa de PCR para que a gente tenha, pelo menos, a gente consiga delinear um pouco melhor essas populações. Então, realmente, eu tenho as duas modalidades apresentando as mais variadas apresentações. E você? Eu não tenho dúvidas que a gente hoje atende muito mais casos de gatos infectados pelo vírus do que a gente atendia há 36 anos atrás. Eu estou formado há 36 anos. É claro que muita coisa mudou, que a gente tem que levar em consideração. O número de gatos hoje é maior. Hoje nós temos um conhecimento técnico da doença mais aprimorado, que nos direciona para fazer os testes mais adequados. Então, mas eu não tenho dúvidas que a gente hoje atende muito mais gatos infectados por esse vírus. Perfeito. Bom, nossa próxima pergunta é para a Malê. Malê, quais são os fatores de risco para a felve e quais os critérios para a vacinação dos gatos? Então, se a gente for pensar epidemiologicamente, fator de risco, gatos que têm acesso a outros gatos, porque eu tenho portadores, eu tenho fonte de infecção, junto com gatos suscetíveis. Então, esses cenários, eles acontecem no gato que tem acesso à rua, porque ele pode ter acesso a outros gatos que ambulem ou que perambulem por aí, gatos que vivam em colônias de gatos, e vamos pensar em colônias de gatos, colônias de 3 ou mais gatos, né? 3, 4, 5, abrigos multicat, aí a gente não tem uma diferença tão grande, é que quando você tem uma alta densidade populacional, esse vírus ele acaba transitando com uma intensidade muito maior, então ele favorece muito mais a infecção dos indivíduos. E a gente vai ter aquele grande problema, né? Os indivíduos que são muito jovens, que são infectados, muitas vezes dentro dessas grandes colônias ou a partir de mães que são positivas, principalmente as mães que são infectadas progressivas ou aquelas mães que têm infecções focais que a gente não vai diagnosticar. Então, a gente vai lembrar mais uma vez, né, que o filhote ele tem mais receptores expressos para que o vírus consiga estabelecer uma infecção bem-sucedida e, simultaneamente, ele tem maturidade imunológica. Então, isso favorece que o filhote tenha infecções mais bem realizadas e com um efeito progressivo mais para frente. E é claro, né, gente, a gente não pode deixar de dizer, né, o maior fator de risco que a gente tem comutado com tudo isso é uma grande população que não é imunizada e que, portanto, não consegue reagir de uma forma adequada quando desafiada pelo vírus que está altamente prevalente correndo dentro desses grupos de risco. Perfeito. Bom, nossa próxima pergunta é para a Alessandra. Alessandra, vocês que no trabalho do dia a dia lidam com muitos gatos, muitas vezes gatos que não têm um histórico, né, de saúde, se desconhece status vacinal, esses gatos não têm nem alguém que zele, né, que cuide da saúde deles. Como que vocês fazem a triagem desses animais
E ainda continuo, né? E qual a recomendação que vocês passam para os futuros tutores desses bichos quando a gente pensa aí em leucemia? Queria agradecer a primeira oportunidade. Eu acho que primeiro eu preciso falar um pouquinho da Ampara. Com certeza. Ela nasceu em 2010 para trabalhar de uma forma diferenciada, né, na prevenção. Então, hoje a gente tem 3 pilares que a gente atua, que é a adoção, a esterilização, né, e a conscientização. Então, eu acho que dentro desses pilares a gente encontra a questão aí de prevenção de doenças, né? Tanto na castração como na educação. Hoje a Ampara, ela é uma ONG-mãe que ampara protetores e ONGs independentes. Então, a gente trabalha tanto de forma preventiva, atuando na castração, na vacinação desses animais, quanto de forma curativa, fazendo os tratamentos, tendo remédio, campanhas de adoção. Então, hoje a gente tem um protocolo na Ampara de teste de animais. Todos os animais que entram, né, tanto nos lares temporários quanto nos abrigos, eles passam por uma triagem, por atendimento veterinário, eles são testados e depois são vacinados. E para evento de adoção, a gente também faz o teste antes e indica para o tutor, né, para o novo guardião daquele animal, que ele faça todo o protocolo. O animal já sai com a vacina, mas que ele dê continuidade nesse protocolo e que tenha toda a introdução do animal, tudo, e que seja refeito o teste. E hoje a gente também trabalha em âmbito nacional com captura de gatos de vida livre, que aí são as colônias. E aí a gente age de uma forma um pouco diferenciada, aí, mas testando os animais que vêm para abrigamento. Então, a gente sempre faz todo o protocolo dentro da Ampara e orienta os novos tutores a dar continuidade nisso. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho e vamos falar de diagnóstico, que é um tópico bastante delicado, né, professor, quando a gente fala de leucemia viral felina. Então, a pergunta é para você. Vou trazer uma situação, tá? Um gato chega para iniciar a vacinação, um gato que nunca esteve numa clínica, nunca se fez teste, nunca foi vacinado, mas ele chega na clínica para iniciar o protocolo de vacinação para leucemia felina. Ele vai fazer o teste de triagem, né, o teste rápido, e esse resultado dá negativo. E aí a minha pergunta é, qual a conduta a ser adotada a partir desse resultado? É necessário refazer esse teste em algum momento, realizar um outro teste para confirmar que, de fato, esse animal seja negativo? E, enfim, qual a conduta? É bem importante a pergunta, viu, Ana? Porque isso é o nosso dia a dia. É isso que a gente vai atender no dia a dia. E essa é uma dúvida que a maior parte dos clínicos tem. Você recebeu o gato. O tutor já está com esse gato há 3, 4 meses. Está ali confinado, não teve contato com nenhum outro gato. Você pode fazer um primeiro teste, deu negativo, você prossegue com a vacinação. Porque esse gato não foi exposto nos últimos 3, 4 meses. Então, não há risco desse teste ser um teste falso negativo. Tá? Se o proprietário acabou de resgatar o gato, tem uma semana, ele não conhece nada do histórico anterior dele, você pode fazer um primeiro teste, deu negativo, a gente orienta o proprietário que o ideal seria retestar um período lá de 30 dias para a gente ter certeza do status dele. Então, é basicamente isso que a gente faz. Vai ter aquela situação em que o proprietário vai te dizer, eu não tenho como retestar o gato. Eu não vou retestar por diferentes motivos, não quero tirar o gato de casa, não quero gastar com mais um teste. Nesse caso, eu recomendo vacinar. Tá? Eu recomendo fazer a vacinação. Tá? Então, mas eu acho que a gente tem que, é nossa obrigação como veterinário, você passar para o tutor o que seria o ideal. Né? E o ideal é fazer uma segunda testagem. Tá? Perfeito. Bom, agora eu vou trazer um outro cenário. Parecido, mas bem diferente ao mesmo tempo. Esse gato chega para a clínica veterinária para fazer o esquema vacinal, para iniciar, faz o teste de triagem e acaba apresentando um resultado positivo. E aí? Então, nesse momento, não vou vaciná-lo. Deu um teste positivo, então a recomendação é retestar o gato.
Nesse reteste, como eu falei na aula, a gente pode repetir o teste rápido, né, porque nessa triagem inicial, normalmente a gente lança a mão do teste rápido. Tá? Eu posso repetir o teste rápido, ou eu posso, que seria melhor, fazer, por exemplo, uma PCR, né, PCR para pesquisa de provírus. Tá? E aí, dependendo desse resultado, a gente decide qual vai ser o futuro desse gato, principalmente em termos de vacinação e acompanhamento. Tá? Mas nesse primeiro momento, com um teste rápido positivo, a recomendação não é vacinar. Né? É orientar o proprietário que esse gato tem que ficar isolado até que a gente defina a real situação dele. Se ele é um progressor, se é um regressor, se é um teste discordante, isso tudo a gente vai precisar do reteste. Tá? Eu posso fazer uma pergunta para o professor Valdo? Professor, nessas duas situações, né, a gente pensando que muitos indivíduos, às vezes, quando eles vêm para nós, eles podem ser gatos regressores. Você, para você decidir a respeito de vacinar ou não vacinar, você tem utilizado apenas o teste rápido, o POC teste, ou você faz a PCR para verificar se esse indivíduo não tem DNA proviral? Então, o ideal é fazer a PCR. Isso é sempre o nosso mundo ideal, que é o que a gente normalmente orienta. Mas o nosso mundo ideal não corresponde ao mundo ideal da maioria dos clínicos. Né? Então, se há possibilidade de fazer a pesquisa de provírus, vamos fazer. Se não há, eu prefiro vacinar. Aqui cai aquela história que até a nossa colega, a Fernanda Morim, ela bate na tecla, muitas vezes, de até vacinar gato sem o teste. Né? Num primeiro momento, a gente ouve isso e fica chocado. Não, isso está contra as diretrizes, tem que testar o gato, a gente tem que ter certeza. Para precaução, inclusive, da empresa que produz a vacina. Porque você vacinou um gato que é positivo sem você saber, lá na frente esse gato vai desenvolver alguma doença relacionada ao vírus, você não vai saber se isso é uma falha vacinal ou se o gato já era infectado lá atrás. Então, a tendência natural do clínico é culpar o laboratório. Eu usei essa vacina esses anos todos e não funcionou. Né? Ele esquece que ele não testou o gato adequadamente lá atrás. Então, isso pode acontecer. Mas eu acho que na situação em que a gente vive hoje, né, o Brasil está lá, como eu falei, na contramão do resto do mundo em termos de ocorrência, eu acho que é um risco que a gente talvez tenha que correr, né, para tentar minimizar o número de casos. Nós vamos, nessa população que eu estou vacinando, eu vou ter invariavelmente algum gato positivo lá, ou até regressor, vou ter, né, não tenho dúvidas disso, mas eu acho que talvez a gente vai ter muito mais gatos negativos que vão se beneficiar da vacina do que aqueles que eu vou ter um problema lá na frente. Então eu tenho que pensar no contexto, né, na situação em que a gente vive hoje. Tá? Ok? Ok. Obrigada, professores. Bom, a nossa próxima pergunta, ela é a seguinte: por que existe a recomendação de se manter animais positivos separados dos animais que estão vacinados? E aí, para essa pergunta, eu vou chamar minha colega Thalita para responder. Tá certo, Ana. Por mais que a gente espere que a vacina proteja os animais, não tem como garantir que vai proteger 100% dos animais. Então, o que se espera, até de acordo com os estudos que são realizados, é que há uma grande proteção contra a antigenemia, viremia, contra a integração do DNA proviral, mas isso pode não acontecer em todos os casos. É importante lembrar que talvez esse gato positivo, ele pode ser um regressor e ele não está virêmico, mas em algum momento ele pode vir a ser um progressor e eliminar uma carga viral alta. Da mesma forma com que esse animal vacinado pode talvez não ter respondido bem à vacinação, a gente não consegue saber isso na prática, apesar de não ser algo comum, é algo que pode acontecer. E esse gato, por vezes, ele também pode sofrer alguma imunossupressão em algum momento da sua vida e isso acabar combinando um progressor com um animal que não está com um sistema imune tão adequado. Então, diante de todas essas possibilidades e de ser uma doença que não tem cura e é importante, a recomendação dos guias, de fato, acaba sendo de separar esses animais. Então, um vacinado
saudável daquele doente, seja ele regressor ou progressor. E a gente sabe que isso, na prática, ele não é tão fácil. Já conversamos em outros momentos sobre essa dificuldade, muitas das vezes, a depender do ambiente em que o animal vive, de fazer essa separação. Mas essa seria a condição ideal, pensando em proteger ainda mais aquele animal saudável. Posso só fazer um comentário, Ana, rapidinho? Fica à vontade. No dia a dia, eu acho que eu não tenho um único proprietário de gato infectado pelo vírus progressor, infectado, possível fonte de transmissão, que tenha outros gatos que tenha decidido isolar. Nenhum dos meus proprietários, isso não é por falta de orientação. A orientação a gente sempre passa. O ideal é você isolar esse gato, não deixar ele ter contato com os demais gatos. Vamos testar todos os outros, vamos definir o status dos outros gatos, fazer teste rápido, fazer a PCR, definir qual é o status dos outros gatos. O proprietário não faz. Ele quer manter, ele acha que vai ser um estresse muito grande, ele não tem como fazer o isolamento, ele quer o plano B. O plano B é vacinar os contactantes e deixar todo mundo conviver. Então, eu, assim, sinceramente, por mais que eu oriente, por mais que eu saiba quais são as orientações dos guidelines, eu não consigo convencer os meus tutores a fazer esse tipo de isolamento. Essa minha experiência. Não sei, talvez algum outro colega consiga fazer isso, e aí tem que me ensinar qual é o truque. Assim, eu acho que a gente ainda vai um pouco além, né? De vez em quando a gente acha que é porque o tutor ele cria essa barreira, mas efetivamente você percebe que numa colônia de animais muito bem adaptados entre si, eles estabelecem relações emocionais. E, na verdade, o tutor ele vai perceber que a hora que tem o aparte desse indivíduo, realmente acaba tendo um impacto ou para o próprio indivíduo infectado ou para os contactantes que ficam sem ele. Eu mostrei um paciente na minha apresentação, que era um paciente que tinha um linfoma associado ao FeLV, que teve uma quimioterapia muito difícil, e o único momento que esse gato ficou bem foi o momento que nós permitimos que os outros animais que conviviam com ele antes voltassem para o convívio dele. Foi o período de maior estabilidade. Então, assim, parece que eu estou querendo ir na contramão do que a gente apregoa, mas eu acho que, assim, na teoria, como outras coisas que a gente comentou, epidemiologicamente parece a situação perfeita a gente segregar positivos de negativos, mas quando você tem indivíduos que convivam como uma família, isso realmente fica muito duro e impacta tanto no emocional do gato, isso pode comprometer todo o delineamento do que a gente vai fazer clinicamente, mas impacta muito com o emocional também do tutor. Então, eu acho que aquela coisa da gente sempre pesar caso a caso e ser permissivo para essas exceções, eu acho que vale a gente considerar. O que a gente está falando tem bastante a ver com a minha próxima pergunta, que, na verdade, é para o Valdo, e é uma situação até bastante parecida. A minha pergunta é, pensando numa residência que tenha 2 gatos, e aí os 2 vão para a clínica veterinária para fazer essa triagem, para iniciar a vacinação. E aí acontece qual situação? Um positivo, outro negativo. E aí vale, né, acho que reforçar para o pessoal o que faz. Separa, que foi o que vocês já estavam comentando agora, mas vacina esse que deu negativo. Qual é melhor, né? Ana, a nossa função como veterinário como eu falei, colocar para o cliente, né, as cartas na mesa e explicar o que é o ideal, que é o isolamento. Tá? Mas, como eu te falei, dificilmente o proprietário adere a essa opção. Ele vai preferir manter os gatos interagindo, principalmente se os gatos tiverem uma boa interação. Porque, nesse caso, são 2 gatos, mas se forem 3, 4, 5, aquilo que a Malê falou, a hora que você isola um, eles vão ter que se reorganizar socialmente. Isso pode gerar um estresse tão grande que você pode ter mais problemas do que benefícios. Então, e você não pode ser radical, você tem que ser empático com o tutor, você tem que se pôr no lugar dele e entender que não vai ser fácil tudo isso. Né? Então, eu não julgo o tutor que decide manter os gatos juntos, fazendo a vacinação para tentar minimizar o risco. Né? A gente sabe que as vacinas têm as suas falhas, têm as suas limitações, tá? Mas eu vou dentro do que é possível fazer o melhor para esse paciente. E
nesse caso, se o proprietário for contrário ao isolamento, eu vacinaria o contactante e seguiria acompanhando esses gatos. Tá? O clínico que fala, não, tem que isolar, tem que isolar, tem que isolar, sinto muito, não atende, não faz clínica, porque não é isso que a gente atende e que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de esquema de vacinação e eu queria perguntar para a Thalita quais são as recomendações atuais a respeito da vacinação dos felinos e ainda acrescentar como que deve ser realizada uma troca de protocolo. Então, por exemplo, aqueles gatos que atualmente são vacinados com V3 ou com V4 e que pensam aí, né, em receber o protocolo de vacinação para leucemia. Ótimo. Então, como foi falado na apresentação, a recomendação, vou generalizar aqui dos guias, é que pensando em tríplice felina, é uma vacina essencial para todos os gatos. A proteção contra a clamídia é uma vacina não essencial, então a depender de gatos que vivem em grupos, então não aqueles gatos que vivem em casa com 1, 2 gatos. E a vacina contra o FeLV, ela é colocada como essencial pelo guia da Associação Americana de Clínicos de Felinos e pelo guia brasileiro, o Colavac. Então, nesse caso, a vacinação ela deve ser feita em todos os animais na primovacinação, especialmente falando aí de filhotes, e o primeiro reforço 1 ano após essa série inicial. Quando falamos de um animal que ele já vem estabelecido com vacinações ao longo dos anos, então é um animal adulto que se faz essa avaliação de risco dele, como a Malê colocou no início da mesa redonda, e se percebe essa necessidade, ou vai ter alguma mudança no estilo de vida desse paciente, e é necessária a introdução da vacina contra o FeLV, se esse animal ele já vem de uma tríplice ou uma quádrupla nos últimos anos, é importante que ao introduzir a Felocel FeLV, sejam feitas 2 doses, porque estamos falando de uma vacina que é inativada, então uma vacina morta. E quando falamos de vacinas inativadas, sendo a primeira vez que esse animal está recebendo, é importante que sejam feitas 2 doses. Se é um animal que já vem de uma vacina quíntupla e vai trocar agora para a Felocel FeLV, se ele tem a vacinação feita de forma correta nos últimos anos, é simplesmente só fazer esse reforço com a Felocel FeLV, dose única, desde que tenha vindo de uma vacinação feita corretamente. Então, esse é o panorama. Sempre que vamos introduzir a vacina contra o FeLV, por ser uma vacina sempre morta, a vacina contra o FeLV, é importante que sejam feitas 2 doses. Muito bom, tá. Bom, a gente vai seguir falando de vacinação. E eu queria perguntar para a Malê. Malê, agora falando de vacinação, mas de animais que são positivos para alguma doença retroviral. Então, não pensando em vacinação da leucemia, né, para a leucemia, mas pensando em vacinação de forma geral. Como deve ser feito, né, o protocolo e se deve ser indicado vacina para esses pacientes? Então, o que a gente precisa lembrar, primeiro, é que o indivíduo está infectado pelos vírus, mas ele corre o risco de outras infecções. E esses indivíduos eles ainda podem ter um plus, né, uma susceptibilidade que acaba sendo aumentada justamente porque ele já pode ter um sistema imune um pouco mais falho por conta da infecção dos retrovírus. A gente há muito tempo continua sempre dizendo que a vida desse indivíduo ela tem que continuar, porque eu preciso tentá-lo mantê-lo mais saudável no entorno do que acontece com ele. Então, todos os programas profiláticos antiparasitários, os programas profiláticos contra doenças infecciosas, aquele ambiente que tem que ser um ambiente harmonioso, manejo, enriquecimento ambiental, tratamento de doença periodontal, profilaxia dentária, todo o resto tem que continuar. Então, nunca se proibiu que esses indivíduos eles fossem vacinados. Existia um estigma anterior que se dizia que o indivíduo que tem uma infecção retroviral ele não poderia tomar vacinas que sejam vacinas atenuadas ou vacinas ditas infectantes. E atualmente a gente sabe que não é isso. Já tem trabalhos comprovando que eles não têm que tomar vacinas inativadas. Eles continuam sendo imunizadas contra rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia, clamidiose quando necessário, utilizando inóculos que estão disponíveis e que a gente não vai ter problemas de reversão vacinal nesses indivíduos pelo fato deles terem infecção retroviral. Então, a vida segue, os protocolos vacinais continuam, eles continuam fazendo a vacinação, de acordo, inclusive, com situações de risco que a gente pode pontuar individualmente. Muito bem. Bom, agora saindo
vamos saindo um pouco da parte de vacinação, a gente vai para falar um pouquinho sobre tratamento. Professor Valdo, tem alguma perspectiva na mudança dos protocolos de tratamento para leucemia? Alguma coisa nova aí, alguma novidade para a gente? Infelizmente não, Ana. É aquilo que eu falei na aula. Hoje o foco, né, é na prevenção. Haja vista que não existe nenhum fármaco que seja comprovadamente eficaz no controle da multiplicação do vírus. A gente tem alguns trabalhos experimentais que mostram uma eficácia relativa, mas que a gente precisa, né, de outros trabalhos com outros tipos de acompanhamentos para a gente poder ter alguma certeza em relação a isso. Então não dá para a gente ter expectativa de que nós vamos ter aí uma cura para o vírus da leucemia, né? Então eu tenho que focar na prevenção. Esse tem que ser o foco principal. Tá? Perfeito. Bom, agora nós vamos para a nossa última pergunta da nossa mesa redonda. E ela é para a Malê e para a Alessandra. Meninas, qual a importância do enriquecimento ambiental para o gato FeLV positivo e também para os negativos, de forma a reduzir o risco de exposição desses animais? Eu acho que é uma pergunta bacana para a Alessandra responder para a gente, porque eu acho que em termos de enriquecimento ambiental, acho que ninguém melhor do que ela do que contar para a gente o que dá para fazer, principalmente quando a gente tem ambientes de mais conflito que podem gerar estresse, que são aqueles que a gente tem mais gatos simultâneos, né? Então eu queria saber a experiência dela primeiro, porque eu acho que ela tem muita coisa para dizer para a gente aí. Olha, falando aí de abrigamento, né, a gente tem um desafio muito grande, principalmente de animais positivos para alguma doença, né? Então, o enriquecimento ambiental, alimentar é essencial. Então, hoje a gente tenta, né, colocar vários insumos, várias possibilidades desse animal, dele expressar seus comportamentos naquele ambiente, que é um ambiente fechado, né? E hoje a gente tem, muito longe do ideal, os abrigos e os abrigamentos no Brasil. Então, a gente tem abrigos aí com muitos animais. Antes, eles falando até da questão do convívio do positivo com o negativo, a gente tem a maioria dos abrigos sem serem testados, os animais, né? E quando são testados, eles são colocados no meio ambiente pela falta de espaço, né? E pela interação que eles já têm. Então, hoje a gente tenta trabalhar aí com enriquecimento ambiental, dos mais diversos, né? Dentro das possibilidades dos abrigos. E o enriquecimento alimentar também, que faz muita diferença, a gente tem tentado. E eu acho que é uma oportunidade de falar para as pessoas que a saída desses animais do abrigo é muito importante, né? Então, a gente tem que prevenir, a gente tem que fazer a parte curativa, mas tirar esses animais do abrigamento, que são animais que às vezes passam uma vida inteira ali esperando e se contaminando com outras doenças, né? Porque sempre entra um animal novo, sempre tem uma dificuldade muito grande na proteção animal de testar, de vacinar. Então, falar um pouco aí do enriquecimento, mas do enriquecimento também de adoção para ir para os lares, né? Então, assim, quando a gente tira um animal do abrigamento, a gente tira dele também todas essas dificuldades e a possibilidade dele de pegar uma doença no abrigamento. Então, assim, o enriquecimento, falando em abrigamento, ele pode ser muito simples, com coisas diárias, né, de estímulo olfativo, de estímulo de subir e descer, de brincar. Então, tem muita coisa que dá para fazer simples, mas que ajuda muito para a gente tentar estimular um pouco esses animais que ficam presos, né, a maior parte da vida. Eu acho que uma coisa importante para a gente colocar, né, a gente sempre fala daqueles pilares do bem-estar, né, então colocar os recursos, os arranhadores, as prateleiras, as bandejas, a comida, a caminha. Isso a gente acaba lembrando, né? E as empresas, elas acabaram fomentando muito isso sob a forma de brindes, né? As caixinhas, os esconderijos, as prateleirinhas. Então, tudo isso a gente sabe muito. Mas eu queria colocar um ponto que é muito importante no enriquecimento ambiental, que de vez em quando a gente esquece, que é efetivamente a interação homem-gato, a interação dono-gato. A gente tem um grande amigo que é o João Telhado. Eu nunca me esqueço de uma frase que ele utilizou uma vez, que ele falava que a gente adota o gato para ser o nosso animal de estimação,
para ser o animal de companhia e ele fica sem companhia o dia inteiro. Então, de vez em quando, você tem um gato, você tem 2 gatos, você tem 3 gatos, não importa, e você começa a ter uma vida tão corrida que você acha que você está oferecendo recursos porque você colocou uma prateleira, colocou um ratinho com catnip, colocou um arranhador, colocou 3 banheiros para os gatos e a gente acha que está tudo bem. E quando você chega em casa, você tem uma marca grande, né? Que são aquelas boas-vindas que você recebe, eles esfregando em você o tempo todo, dando cabeçada, querendo ficar junto. De vez em quando você percebe que as pessoas estão tão pilhadas e dão bronca nesses gatos o tempo todo. Agora não tenho tempo, eu estou com pressa, tem que fazer isso, tem que trabalhar, agora está atrapalhando. Então eu acho que uma coisa que a gente vai ter que lembrar, seja o gato que já tem felve, o gato que não tem felve, mas os gatos no geral, que uma parte muito importante desse enriquecimento é a minha interação com ele dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente precisa alimentar mais com relação aos tutores. A gente tem tutores que são absolutamente apaixonados pelos gatos e ultra dedicados. Tem outros que ainda escolheram o gato como animal de estimação por achar que eles são independentes. Mas tem que achar que independência é uma coisa e necessidade de calor humano é outra. E eles precisam, isso é um componente muito importante desse enriquecimento ambiental. Ótimo. Bom, chegamos ao fim da nossa mesa redonda e também do nosso evento. Professores, Alessandra, Thalita, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu tenho certeza que a gente teve uma noite de muito conhecimento e de muita troca. E saio também daqui com a certeza do nosso papel como médicos veterinários no exercício da medicina preventiva. Vacinar e proteger está nas nossas mãos. Bom, gostaria de aproveitar e convidá-los para o nosso próximo evento, um webinar, que acontecerá no dia 5 de setembro, a partir das 19h30, com a professora Viviane de Marco, sobre endocrinopatias, além dos exames hormonais. Um evento de VetScan. Para vocês, vocês vão encontrar o link nas nossas redes sociais, em breve. E também gostaria de dizer que esse evento estará disponível no YouTube da Zoetis e também no site Desenvolve, em www.zoetis.com.br/desenvolve. Agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui conosco e agradecer principalmente a presença de vocês, a audiência de vocês que estão nos assistindo em casa. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo evento.